E aí, amigas lindas do canal Fofoca Pega, tudo bem com vocês? Uma ótima noitinha de domingo para todas. Ou bom dia, caso assistam a esta resenha amanhã pela manhã. Sejam muito bem-vindos ao canal e aproveitem para se inscrever, clicando no botão inscrever-se e depois ativem também o sininho de notificações que fica ao lado, marcando a opção todas. E aproveitando para mandar um beijo carinhoso a todos os inscritos e inscritas lá de Portugal. Isso mesmo! O YouTube nos informou que, depois do Brasil, o país que mais assiste e se diverte com as resenhas do Fofoca é Portugal. Então, um muito obrigado a todas vocês. E que Papai do Céu retribua grandemente, ok? E agora, com o coração mais doce que um delicioso pastel de nata, vamos para a resenha de hoje? Galera, e a Patty, hein? Gente, Patty já foi apelidada como a habitante mais famosa de Nárnia, uma irônica alusão aos constantes rompantes da ex-filha predileta de Dona Rúbia, rompantes comportamentais, que seria como se ela estivesse realmente vivendo em um mundo de faz de contas. Confesso que por vezes, por muitas vezes, fica até difícil de defender, ou dizer o contrário. Pelo menos quando acompanhamos aos vídeos postados por ela ou quando tentamos acompanhar os inúmeros projetos e planos que ela traça e que, invariavelmente, vão parar todos eles no nimbo do esquecimento, algumas semanas depois somente. E foi exatamente neste contexto que ela soltou hoje um vídeo que, a princípio, muitas pessoas, principalmente aquelas que assistem ao canal da Patty, torceram muito a favor e até comemoraram, mas que no decorrer das explicações nos deixaram assim tipo... hã? Mas o que ela quis dizer com isso? Patty soltou a notícia de que, finalmente, ela e o Johnny vão comprar a tão sonhada casa própria. Nem tão sonhada assim, e nós vamos te explicar por quê. E com toda certeza, é uma conquista dessas precisa sim ser comemorada, principalmente diante de tantas dificuldades que a população tem relativos à moradia. Porém, o que a maioria esperava diante do anúncio da Patty é que já houvesse assim algo de concreto, algo de firmado, ou quem sabe, como falamos aqui no Brasil, meio caminho andado. Lê do engano. Na verdade, a Patty fez apenas um comunicado de algo que ela planeja fazer um dia. Seria tipo alguém dizer assim: olha, um dia eu ainda vou viajar para Portugal, hein? Escreve aí. Ou um dia ainda vou comprar um carro zero. Pois é, ainda não tem nada de concreto, de formalizado, nem a casa eles ainda foram ver ou pelo menos apressar valores. Nada. Aliás, pior que vir ao público somente informar sobre algo que ainda pretende começar a fazer no futuro, pior que isso foram as explicações que a Patty deu para somente agora ter caído a ficha dela e do Johnny sobre a necessidade de terem a casa própria. Pois é, a explicação que ela deu conseguiu ser ainda pior. Ela relembrou, por exemplo, que desde os 19 anos vive de aluguel, ou na casa da mãe, como morou vários anos, e que mesmo quando foi morar com Johnny, também era de aluguel, mas que ela sempre gostou disso, ela sempre gostou de pagar aluguel, e nunca teve vontade de ter algo próprio. Por isso que lá no início de nossa resenha nós comentamos que não era assim um sonho, pelo menos para a Patty, ter algo próprio. Por esse motivo, porque de acordo com ela, sempre gostou de viver de aluguel. Vai entender. Só foi ter algo próprio, de acordo com ela,
quando comprou a casa da mãe, lá no Solares, estão lembrados? Dona Rúbia foi para São Paulo viver num sítio pagando aluguel e, de acordo com Paty, vendeu a casa do Solares para ela. A Paty até revelou desta vez que o Johnny nunca foi a favor dessa compra, porque ele queria começar do zero algo que os dois, ele e a Paty, construíssem juntos, e não comprar algo principalmente da mãe. Depois que Dona Rúbia voltou de São Paulo e, de acordo com Paty, recomprou a casa, Paty, agora já com 3 filhos, ainda mãe solteira, pois não era casada legalmente com o noivo / marido, disse que, mesmo assim, ela e o Johnny optaram por continuarem vivendo de aluguel. Perceberam? Não foi algo imposto. De acordo com Paty, foram eles que optaram, escolheram viver pagando todo mês aluguel. Afinal, de acordo com a Paty, dinheiro, pelo menos naquela época, não era o problema. Até então, né? Porque vimos que as coisas mudaram muito. Inclusive, Paty comentou que durante os meses que ela morou na casa de Dona Rúbia, que ela comprou a casa do Solares, ela foi muito acusada, muito atacada. As pessoas disseram que ela havia roubado até a casa da mãe. Nos lembramos também que rolaram tretas federais entre a própria família, entre ela, a irmã, enfim. Muita coisa também foi dito até por pessoas da própria família da Paty. E mesmo assim, quando Dona Rúbia voltou, recomprou a casa, ela e o Johnny optaram por continuarem vivendo de aluguel. Finalmente, Paty e Johnny só foram cair na real quando ela, Paty, foi demitida do canal Clarear e parou de receber metade de todos os lucros da mãe. E mais recentemente, o Johnny, seu marido, também foi demitido da empresa. Com os dois sem emprego, sem uma renda de verdade, Paty e Johnny, com toda certeza, olharam para todas as contas que não param de chegar, olharam para as 3 crianças que têm em casa, que precisam comer, se vestir, ir ao médico, estudar, além, claro, das despesas do Mr. Vem Protein com as pensões de seus outros filhos. Pensões essas que, por lei, não podem deixar de serem pagas, mesmo estando o pai desempregado. Enfim, somente agora eles despertaram sobre, pelo menos, terem a casa própria, o que seria uma redução imensa nos gastos mensais da própria família. Paty disse que agora ela e o Johnny irão começar a fazer os preparativos, começar a fazer as economias, inclusive através de rendas extras, que ela não especificou quais seriam, para que possam, enfim, no futuro, comprarem a casa. E, pelo visto, entrarão em um consórcio ou em um financiamento bancário para a compra da casa ou do apartamento. O que também ficou meio estranho de se entender, porque se ela vendeu a casa dos Solares para a mãe, pelo menos algum dinheiro em banco para uma outra casa ela deveria ter. Enfim, em resumo, muita coisa ainda vai rolar antes da tão sonhada casa própria ser uma realidade. Até porque, como a própria Paty contou, o marido está sem renda, dependendo no momento do seguro-desemprego, e com toda certeza, se dependesse disso, não daria sequer para dar a entrada na compra de uma casa. O caso da Paty pode até ser tomado como exemplo para que aproveitemos o momento, porque nunca sabemos o dia de amanhã, mas podemos ter uma ideia. De que adianta, por exemplo, hoje viver de aparências, morando em uma bela rua em Nárnia, com um carrão de 200 mil na garagem, um condomínio classe A em São Paulo, com entrada exclusiva para shopping, se amanhã a realidade vai bater em nossa porta, nos acordando, nos chamando para o mundo real? Melhor se preparar para isso antes que seja tarde, concordam?
Galera, essas foram as de hoje. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, marcando a opção todas. Um grande beijo do canal Fofoca Pega, um abraço enorme aos irmãos e irmãs de Portugal e até a próxima. Tchau, galera!